O que há de novo, me parece que ele encontrou um bom momento para dar essa decisão negativa, que é essa polêmica toda em torno do Pix. A decisão dele agora fica um pouco apagada diante de toda a polêmica que ontem e ainda hoje a opinião pública está envolvida em torno do Pix, se o MPF vai investigar a pedido do Prerrogativas ou não o Nicolas Ferreira e assim por diante. Então, fica em segundo plano essa decisão incômoda ou indigesta que o ministro toma. Eu li a decisão do Moraes, que foi publicada agora há pouco. A gente já tinha, eu acho que alguns elementos são importantes. Primeiro, o que a PGR disse a respeito disso? Sabe o que a PGR disse a respeito disso? A opinião da PGR foi no sentido de dizer o seguinte: o requerente não apresentou fundamento de especial relevo que supere o elevado valor de interesse público que motiva a medida cautelar em vigor. A viagem desejada pretende satisfazer interesse privado do requerente, que não se mostra imprescindível. Bom, é óbvio que é o interesse privado. Se fosse o interesse público ou coletivo, ele não estaria pedindo, estaria o Estado pedindo. Então isso não faz nenhum sentido. Segundo, que não é imprescindível. Bom, então o que é? Se um presidente da República dos Estados Unidos te convida para a posse dele, isso não é relevante? Ou não é imprescindível? Ou o interesse público da prisão no país, do impedimento de viajar, é mais relevante do que assistir a uma posse do presidente dos Estados Unidos? Então, qual seria o grande interesse público de impedi-lo de viajar? O que justifica, né, que, segundo a PGR, se o interesse público de impedi-lo de viajar é maior do que o interesse privado do presidente da República dos Estados Unidos te convidar para a posse, se isso não é imprescindível, se uma coisa é mais importante que a outra, então realmente essa retenção do passaporte precisa ter uma relevância, uma motivação muito grave. E aí, vamos lá, vamos adiante na decisão. Qual é essa motivação muito grave? Aí vem o ministro Moraes, e diz que a grande motivação é que o Bolsonaro havia elogiado, havia de alguma forma estimulado que asilados políticos na Argentina tinham o apoio dele, havia dito numa matéria que se ele tivesse a sua prisão decretada, que ele poderia eventualmente procurar uma embaixada no Brasil para se pedir asilo. Mas esse é o grande interesse, quer dizer, mantê-lo aqui no Brasil, ou o risco de fuga alegado na decisão, é o Bolsonaro ter uma opinião sobre asilados argentinos, ou asilados na Argentina, ou ter dito que se tivesse a sua prisão decretada, talvez procurasse uma embaixada para pedir asilo. Mas essa não é um direito dele? Pedir asilo para uma embaixada, asilo político é um direito, está na Constituição. Ele não estaria infringindo nada. Então, como é que pode ser um risco uma pessoa ter um direito? Como é que pode ser um risco uma pessoa ter uma opinião? Porque é nisso que se baseia a decisão. Vejam que absurdo. A PGR basicamente diz que ele não pode ir porque o interesse dele ficar aqui preso no país é mais relevante do que a posse do presidente dos Estados Unidos. É isso. E aí a gente vai se aprofundar na decisão do ministro Moraes para ver qual é, afinal de contas, então, o grande interesse público de mantê-lo preso no país, de impedi-lo de viajar, e ele diz que o grande perigo é ele ter opinião, o grande perigo é ele querer exercer seus direitos, porque, repito, pedir asilo a uma embaixada é um direito de todo brasileiro, não é só do Bolsonaro. Qualquer um, numa situação como essa, de prisão decretada, pode pedir asilo. E ele nem pediu, ele cogitou. Ele teve o que está se punindo aqui é o Bolsonaro por uma expressão do seu pensamento, por uma ideia que ele teve e externou numa reportagem. Olha, talvez numa reportagem da UOL, me parece, talvez, se eu tivesse a minha prisão decretada, eu pudesse pedir asilo a uma embaixada. Ou os argentinos que estão os brasileiros que estão na Argentina, asilados ou pedindo asilo, eles têm aqui um apoio, eu acho que é importante, enfim, uma opinião. O interesse público de manter o Bolsonaro preso ao país é ele ter uma opinião, é ele cogitar, exercer o direito de pedir asilo se um dia a sua prisão fosse decretada. É incrível, mas o grande perigo do Bolsonaro
segundo a decisão do ministro Moraes, de viajar aos Estados Unidos, não é a fuga, não é uma eventual fuga, é ele exercer um direito, é ele ter uma ideia, ele ter tido uma opinião sobre terceiros. Então a gente está aqui num terreno que é óbvio que não é jurídico. O que aconteceu aqui é que eles precisavam dar alguma justificativa. A Constituição exige que as decisões sejam fundamentadas. E aí os juízes precisam fundamentar, ainda que com criatividade. É o que aconteceu aqui. Pensamento e exercer direito não pode ser o motivo para prender alguém no país. Não há nenhuma razão. Se tivesse, estava externada nessa decisão. Nenhuma razão. A razão é apenas política. É apenas política. A gente tem ainda, elas tendo sido divulgadas hoje, né, me parece, repito, também muito peculiar, muito pouco disfarçável que essa polêmica toda do Pix tem talvez ela ter sido publicada hoje, tem talvez a intenção de fazer com que essa negativa da ida dele à posse seja ali escondida, fique ali nas entrelinhas, fique ali no miolo da polêmica do dia e seja esquecida e ninguém preste muita atenção nisso. Mas nós aqui prestamos. Nós aqui prestamos e estamos expondo. Mais uma vez, essa decisão jurídica mostra que a negativa de ida do Bolsonaro à posse do Trump é política, disfarçada de argumentos ou fundamentos jurídicos.